Hoje o nosso estudo está aqui em Números, no capítulo 22. Vou falar sobre Balaão. Vou ler aqui do versículo 9 para frente. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia amaldiçoar, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho, por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar no caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra o pé, apertou-se contra a parede, o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada
na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se e com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que estava no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. Bom, vou parar aqui. Então, aqui mostra pra gente que Deus, ele tinha aqui, né, um certo carinho, ele queria salvar Balaão, né, porque é um privilégio muito grande, né, o que Deus fez aqui com ele. Deus apareceu para ele, né, falava com ele que não era para ele ir lá, esse rei aqui, Balaque, né, ele estava querendo que ele fosse lá para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus não queria que ele fizesse isso, né? Porque esse povo é bendito, é um povo escolhido de Deus, né? É um povo que Deus amava, que Deus ama, né? Então, Deus falou para ele, Deus estava orientando ele, mas a ganância dele, a vontade de ter coisas materiais era maior, né? Ele queria obedecer a Deus, mas a ganância dele era maior. O desejo dele ter coisas era maior, né? Ele tentava que obedecer, só que aqui Deus impediu, né? Teve essa situação aqui da jumenta, que a jumenta viu a glória de Deus e ele não conseguia ver a glória de Deus. Até que Deus fez a jumenta falar e mesmo depois ele ali conversando com a jumenta, ele ainda não, os olhos dele ainda estavam fechados para o mundo espiritual, né? Ele estava ainda ali, não tinha ainda percebido o que tinha acontecido. Até que a palavra de Deus fala que Deus abriu os olhos dele para que ele visse ali o anjo, a glória de Deus. E o anjo disse: olha, se ela não tivesse se desviado, eu já tinha te matado. Então assim, 3 vezes a jumenta se desviou, ela viu a glória de Deus e ele não tinha visto. Então na nossa vida hoje não é diferente, né? Quantas vezes, né, Deus fala com a gente, né? Através da palavra dele, através de um louvor, através da vida de um irmão, através de uma pregação. Deus usa até mesmo uma pessoa de um outro segmento religioso. Enfim, Deus tem os meios dele, né, para falar com a gente. E quantas vezes Deus está falando e a gente não dá ouvidos, né? E paga um preço por isso, né? A desobediência, né? Então a gente acaba pagando um preço, né? Então mostra aqui que Balaque, ele era um profeta, né? E aliás, Balaque era o rei, né? E Balaão aqui ele era um profeta, né? E Balaque, sabendo, né, desses poderes aqui de Balaão, ele convida ele ir até lá, né, o reino dele lá, para fazer a proposta para ele amaldiçoar o povo de Deus, né? E ele aqui ele orientado por Deus para não amaldiçoar os filhos de Israel, né? E algum tempo depois, aqui nessa questão aqui da jumenta, Deus acaba fazendo ele recuar, né? E só que mais para frente ele vai dar um jeito de fazer o povo pecar. Ele orienta Balaque lá, instrui
como que ele poderia fazer o povo pecar, e aí o povo pecando, o povo ia perder essa proteção de Deus. E aí Balaque conseguiria destruir. É dessa forma que o inimigo age até hoje, né? O inimigo coloca ali as tentações, coloca o pecado, né? A pessoa cai e ali a pessoa vira uma presa fácil, né? Perde ali a proteção de Deus, né? Como uma certa vez o Senhor Jesus, quando ele cita lá no Novo Testamento, ele faz analogia lá da galinha, faz uma ilustração, é como que uma galinha protege, né, os seus filhotinhos ali embaixo das suas asas. E o próprio Deus, ele se coloca naquela história, ele falando ali, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, né, te proteger, né? Então assim, e aí ele fala, né, ele se coloca ali fazendo a ilustração daquela galinha, protegendo aqueles pintinhos, como o próprio Deus faz com o povo dele, né? Só que quando aqueles pintinhos ele sai debaixo ali das asas da galinha, da proteção da galinha, eles acabam ali sendo presa fácil, né, para os animais, né, para os predadores, né? Então, tipo, como raposa e outros, né? Então, assim, a mesma coisa no mundo espiritual, né? Deus, ele é essa proteção para nós, né? E aqui, nesse momento aqui da jumenta, ele acabou, né, ouvindo a Deus, né? Deus, depois ele fala, olha, se eu tiver errado, ele se arrepende e fala que vai retornar. Só que aí Deus fala, não, você vai e vai fazer o que eu te falar. E chega lá, Balaque tenta de todas as formas para que ele faz lá os sacrifícios, e toda vez que ele vai para amaldiçoar, o Senhor orienta que ele abençoe, né? Então, só que aí passa o tempo, né? Nessa situação não deu certo de amaldiçoar o povo de Deus. Deus aqui fala que encantamento não pega em Jacó. Deus fala que ele não pode amaldiçoar um povo que é bendito, enfim. Só que passa um tempo, ele dá um jeito de fazer o povo pecar. Ele orienta lá Balaque e fala que se ele conseguir induzir o povo a pecar, o povo pecando vai perder a proteção de Deus. Conclusão, aí seria uma forma deles derrotar, né, esse povo. E ele acaba ali dando as dicas, né, de como seria isso, com a idolatria, com a imoralidade, e ele fez o povo pecar. Só que depois a situação ela é invertida novamente, né? Deus consegue ali salvar o povo dele, e o final de Balaão é a morte, né? Lá no capítulo 31, quando o exército do povo de Deus vence os medianitas, ele acaba sendo morto ali junto, né? Então, assim, a gente vê aqui o inimigo, né? O jeito do inimigo agir é sempre o mesmo, né? E a gente vê aqui o que a ganância faz na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa, né? A vontade desse homem de ter coisas materiais era mais forte do que a vontade de obedecer a Deus. Ele ali, olha que coisa linda, Deus aqui. Quantas vezes Deus não apareceu para esse homem, não falou com esse homem, não orientou esse homem, uma paciência mesmo ali, um amor, né? E esse homem obstinado em fazer o mal, né? Então, naquela situação, ele acabou ali fazendo o que Deus queria, mas mais para frente ele vai dar um jeito de fazer coisa errada, né? E aí o final dele é a morte. Então é isso que Deus não quer pra gente. Deus, ele quer sempre nos salvar, né? E aqui a gente vê uma jumenta, ela viu a glória de Deus. Tem várias passagens na palavra de Deus que o Senhor mostra que a natureza se rende a ele, como o mar, quando o Senhor abriu o mar ali para Moisés, para o povo dele passar, o rio Jordão na época de Josué, o sol quando parou ali, porque Josué orou, falou para o sol parar, para ele ganhar uma batalha, uma guerra. Jesus ali, no tempo que ele teve aqui na terra como homem, como Deus ali, mostra que tempestade,
ouviu Jesus, o vento, o mar, uma figueira, enfim, a natureza em várias passagens da Bíblia mostra que a natureza se rende a Deus. E nós humanos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, com o poder de escolha, né? Que temos inteligência, que somos racionais, que pensamos, nós temos essa desobediência em nós, assim, uma coisa que, como que pode, né? Se a natureza se rende a Deus e nós que somos tão pequenos, né, ficamos muitas vezes insistindo na desobediência, né? Querendo uma independência de Deus, sendo que nós temos que, Deus nos deu independência quando a gente obedece a Ele, é do pecado, para a gente não ser escravo de pecado. Mas quanto a Deus, nós temos que depender totalmente dEle. Quanto mais dependente de Deus nós formos, mais protegidos e guardados nós seremos, né? Mas é isso que a gente muitas vezes não entende e erra o alvo e peca e paga um preço e às vezes pode terminar como Balaão, em morte, né? E às vezes não é só a morte física, é a morte espiritual, né? É morrer e não saber nem para onde vai, né? Então, assim, eu espero que essa mensagem fale ao seu coração, ministre salvação ao seu coração e que você, eu, todas as pessoas que ouvir essa mensagem, pense, observe as leis, os estatutos do Senhor e deseje alegrar o coração do Senhor, para que a gente possa ter vida com abundância, nesse tempo e vida eterna com Deus. Amém?